E quem está em Santos já está com a gente e vai acompanhar todos esses próximos dias de homenagens e de preparativos para a realização do velório é o nosso narrador, Marcelo Duó. A gente ouviu algumas caçapas aqui de Pelé nessa reconstrução dos gols, nessa homenagem, Duó. E aí quero te ouvir, evidentemente, falar um pouquinho sobre o clima aí em Santos, na Vila Belmiro, onde você já estava, né? Já esteve ontem, fez alguns registros aqui pra gente no ar, e também falar um pouco sobre a influência, porque Pelé é marcante na figura de todo brasileiro, mas para quem trabalha diretamente com esporte, é gigante, né? Não dá nem pra gente dimensionar. Bom dia para você, seja bem-vindo a essa cobertura. Bom dia Sheila Magalhães, bom dia Carla Bigato, bom dia para o amigo e para a amiga que curte o som da Band News FM. Estamos aqui do lado do Portão 8 da Vila Belmiro, berço de craques, templo do futebol, é como ela se auto-intitula, né? Uma placa enorme que tem lá no campo, que é sempre muito marcante quando a gente vem transmitir jogos aqui. Estou aqui, quase às costas aqui, a estátua do Zito, que foi o grande tutor do Pelé, quando ele chegou aqui nos anos 50. Hoje está chovendo, está garoando, choveu a madrugada inteira aqui em Santos. Desde ontem à noite, na verdade, chove bastante por aqui. E nesse momento não há presença de torcedores, pelo menos por enquanto, está cedo ainda. Vamos ver como é que o dia se desenrola para presença ou não de torcedores aqui. Ontem à noite, sim, tivemos alguns torcedores. A sede de uma das organizadas do Santos fica bem aqui nesta rua à minha esquerda. E ontem aqui algumas bandeiras com o rosto do Rei Pelé, com dizeres sobre o Rei Pelé, junto com alguns torcedores, inclusive alguns deles que não torciam pelo Santos, que vieram aqui com a camisa do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, vieram aqui posicionando-se em respeito, em silêncio, numa atitude solene mesmo, em homenagem ao rei do futebol que faleceu ontem, né? A expectativa aqui é que talvez, se o tempo amainar, de repente, não só aqui, mas em outros pontos da cidade que se remetem ao Rei Pelé, possa haver algum tipo de homenagem, aglomeração de pessoas, de torcedores, mas é claro que a expectativa está inteira para o dia 2, como vocês bem falaram, aqui mesmo onde foi a grande casa, né, um dos grandes templos em que o rei atuou ao longo de toda a sua carreira, só jogou pelo Santos Futebol Clube praticamente, quando foi ao Cosmos já não era mais um atleta profissional nos Estados Unidos. Então a expectativa é para que depois do Ano Novo, na segunda-feira, a movimentação aí sim seja realmente grande. Quanto à sua segunda pergunta, Sheila, Pelé é mais do que um atleta de futebol, é mais do que uma referência. O Pelé é um cara que mudou o jeito de se jogar futebol. Até os anos 50, o futebol era algo difícil de você desenvolver a individualidade, era um jogo coletivo dentro das suas maneiras até de certa forma rudimentares. Pelé mudou isso, Garrincha mudou isso, são jogadores que colocaram o seu talento à disposição do jogo na maneira inventiva, criativa, com seus dribles, com a maneira perfeita que ele tinha do seu movimento. A corrida do Pelé, se você olhar os vídeos que a Band News está mostrando no YouTube nesse momento, é uma corrida diferente, o movimento de perna, o movimento de braço, o domínio de bola, é tudo diferenciado. E isso trouxe ao futebol a necessidade, naquele momento, metade dos anos 50 para cá, de um preparo físico melhor e de uma inventividade melhor, né, de um talento individual mais preciso, mais importante dentro do jogo coletivo. Pelé é uma marca, um jogador preto, que conseguiu destacar o seu talento numa era em que o racismo deveria ser 3 vezes maior do que é hoje, e conseguiu superar tudo isso com o seu futebol, fazendo dele uma marca nacional, uma marca mundial, e claro que influencia, né? Ontem à noite no Band News na área eu falava com o Leandro Quesada sobre a influência no nosso trabalho como narrador esportivo, né? Pelé teve seus gols narrados pelo rádio, a maioria deles, com Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes, com Edson Leite, com Pedro Luiz em outras grandes emissoras de São Paulo e do Brasil inteiro, Jorge Cury no final, lá no Rio de Janeiro. E esses caras que são enormes narradores, tão geniais quanto Pelé, tiveram também o seu trabalho, entre aspas, facilitado pelas coisas que Pelé e sua geração faziam na era de ouro do nosso futebol. Hoje a minha geração tem um pouco mais de dificuldade porque o talento não chega nem perto e a gente tem que trabalhar um pouco mais para levar essa emoção para as pessoas. Mas é claro que tudo aquilo que o Pelé deixou na mitologia do jogo, na fantasia do jogo de futebol, influencia em quem torce, influencia quem admira o futebol à distância e principalmente quem trabalha com isso, porque eu vi o Pelé jogar uma vez na festa do seu cinquentenário em 1990 pela televisão e já foi um negócio de outro mundo. Negócio de outro mundo. É claro que a gente vai ter que girar a reportagem. Em instantes eu vou chamar a Elaine Freires, que está na porta do Hospital Albert Einstein, né, em São Paulo. Eu só queria fazer mais uma pergunta para o Duó, porque, Duó, você trouxe essa
você aproximou, né, essas duas gerações, você colocou o período em que o Pelé jogou e esse período em que a gente está atualmente. Você falou sobre a primeira geração de narradores e essa geração atual. Nessa homenagem da abertura aqui do Jornal Band News, a gente colocou a voz do Marcelo Duó narrando esses gols do passado. E aí eu queria, Duó, fazer a seguinte reflexão e pedir a sua avaliação, sua opinião, porque muito se fala, se o Pelé jogou naquela época, com o tipo de material que ele jogou, bola pesadíssima, camisa que não tem essa tecnologia de hoje. Você imagina uma camisa de 58, de 62, de 70 molhada, né, depois de uma partida de um jogo inteiro. A gente teve uma evolução tecnológica muito grande de lá para cá, né? A gente observa os materiais, os equipamentos extremamente desenvolvidos. E, no entanto, a gente não teve o desenvolvimento humano, né, de um jogador que conseguisse agora, em 2022, se aproximar do que foi Pelé. Você acredita, tem gente que duvida, mas você acredita que se Pelé jogasse hoje, nessa época, com esse tipo de material, ele seria ainda o rei, ele seria ainda maior? Como é que seria Pelé jogando hoje? A gente consegue imaginar? Comparar a música em épocas, comparar a literatura em épocas, o rádio em épocas, é tudo tão diferente, né? Outro universo, outras pessoas, outro jeito de fazer. Mas eu acredito que a mídia, no nosso tempo, com tantas possibilidades, rádio, TV, internet, uma coisa tão desenvolvida universalmente como é hoje, né? A mídia ligada ao futebol é algo tão enorme. A gente vê o Messi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o status que eles ganharam. Talvez se as pessoas tivessem visto um pouco mais daquilo que Pelé produziu, porque muita coisa foi dita pelo rádio e pela tradição oral das pessoas, de pai para filho, de avô para neto, se a gente tivesse mais imagens, se tantas imagens não tivessem sido queimadas nos incêndios das grandes televisões entre os anos 70 e anos 80, talvez a gente tivesse uma condição de admirar mais e reverenciar mais o que foi Pelé no momento que, como você disse bem, os equipamentos esportivos eram muito diferentes, a bola era mais pesada, a camisa era mais pesada, não existia cartão amarelo, principalmente no começo da carreira dele. Ele apanhou muito numa época em que havia espaço para jogar, mas ele apanhou demais. Na Copa de 66 ele foi excluído da Copa do Mundo pela violência, essa que é a verdade, e aqui no Brasil também apanhou demais, e mesmo assim ele conseguiu fazer jogadas que poucos, né? Se você contar de 70 para cá, quem a gente viu chegar perto? Maradona e talvez Messi, é uma comparação que muita gente faz pelo talento, Cristiano Ronaldo é outro tipo de jogador, mas 3 em 40 anos, né? Outros tentaram e a gente vai sempre ficar esperando o novo Pelé, que eu acho que dificilmente vai acontecer, como diz bem Milton Neves, é de nunca mais e nunca mais.